sede, porque essa é a diferença. A diferença está no nosso querer. E quando nós queremos o Senhor, Ele vem e nos liberta, nos transforma. E eu creio que essa noite vai ser uma noite de libertação, onde máscaras sim serão quebradas, serão arrancadas dos nossos olhos. Porque nós vamos falar de algo espiritual, de maldições espirituais e maldições familiares. Talvez você nunca ouviu sobre esse tema, mas se você foi para o encontro com Deus, certamente você já ouviu. E nós vamos falar juntos sobre algumas coisas que às vezes nós temos na nossa vida, que lutamos tanto, e que é necessário às vezes apenas poucas coisas para que a gente viva livre. Que o Senhor nos chamou para a liberdade e não para a escravidão. Nós não fomos chamados para sermos escravos. É por isso que a religião, como foi cantado aqui, é algo que o Senhor abomina. Porque Jesus não veio para implantar uma religião na terra. Ele veio para implantar um reino na terra. Ele veio para manifestar o reino dos céus na terra. Ele veio para revelar a sua glória e a glória de Deus. Ele não veio para falar para as pessoas, tenham uma religião e digam que vocês pertencem a essa religião. Não, ele disse, tenham a mim e digam que vocês pertencem a mim. E você sabe que, principalmente aqui em Joinville, se tem algo que é forte espiritualmente, é essa questão da religião. Você conversa com todas as pessoas dizem, não, eu sou cristão. Esses dias nós estávamos numa reunião e um líder disse assim, pastora, eu conheci uma pessoa que disse que era cristã, mas que não é batizada e não vai na igreja. E ela dizia que ela era evangélica, cristã. Eu disse, como assim? Ela não vai na igreja, ela não é batizada e ela se diz evangélica, se diz cristã. Eu disse, não, tem alguma coisa errada nisso aí. Mas é porque as pessoas acham que o fato de falar algo, se denominar alguém, vai mudar a sua vida. E não. Isso é uma mentira que o diabo implantou na religião. De pessoas sentadas nos cultos de domingo, nas cadeiras, achando que são abençoadas por isso. E na verdade, o servir a Cristo vai muito além de apenas estar. É ser, é viver, é ter no coração e não apenas como um título, uma camiseta escrito eu sou evangélico, eu pertenço a tal igreja, porque não é a igreja que vai nos levar para o céu. O Senhor não vai chamar o nome das igrejas, igreja eira, quem estiver lá vai para o céu, não. Ele vai chamar o nome de um por um. A Bíblia fala que por nome Ele irá nos chamar, porque é algo pessoal, é algo nosso, não é algo do outro. Mas a igreja nos permite e nos ajuda a manter a comunhão. Eu sempre falo que estar na igreja não salva ninguém, mas estar fora dela é muito perigoso. Porque pelo menos aqui dentro nós temos alimento, nós temos uns aos outros para nos ajudar. Nós temos uma oração que às vezes num dia de desânimo, de tristeza, ou às vezes num dia em que você está querendo quase sair do propósito do Senhor, o Senhor usa alguém para orar por você. E uma igreja em célula é melhor ainda, porque você não depende apenas de uma reunião de domingo para ser abençoado. Você tem a sua célula, você tem o seu líder, você tem uma família que você tem acesso para te abençoar, para te ajudar, para te direcionar. Porque senão sim, nós nos tornamos bonecos, achando que seguimos um ritual e está tudo bem. E na verdade isso é uma mentira. Porque não existe ritual para servir a Jesus. É amor, é paixão, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, da sua entrega. Tem aquele que vem e chora todo domingo, está aqui, se joga no chão. Tem aquele que fica mais quietinho no canto. Não é na medida do outro que eu sou envolvido, mas é naquilo que eu vivo. Então que nós possamos hoje sair daqui com esse entendimento. Que essa maldição que acompanha muitas vezes a nossa cidade não nos pegue. Que nós não sejamos religiosos, membros de banco. Que não sejamos aquele que só diz que serve a Jesus porque vai na igreja no domingo. Não, porque que nós sejamos aquelas pessoas que todos os dias lembram a quem serve, lembram de quem são, lembram a quem estão amando, são apaixonados. É uma paixão em todo o tempo, não é só de culto em culto. Amém? Eu gostaria de orar por você, gostaria de conversar com você sobre essa questão de maldição familiar. Porque existem muitas maldições que acompanham, né? Como eu falei, nós temos essa que foi identificado que é uma maldição que está na cidade, que cada cidade às vezes tem algo, mas existem algo que nos acompanha por gerações familiares. E eu sei que tem muitas pessoas que são contra isso, que não falam, que acham que é errado.
Mas eu prefiro, como nós falamos semana passada, espiritualizar tudo para não correr o risco de tornar a carne mais forte que o espírito. Então, quando a gente fala de algo que nós estamos passando, nós temos que entender que às vezes existem algumas coisas que nos acompanham. O que é maldição, pastor? Talvez você está pedindo. Porque nós cantamos aqui várias canções que falaram de bênção, né? Que a bênção se derrame sobre 1000 gerações. Por todo lado eu sou abençoado. Nós declaramos a bênção porque o nosso Senhor é aquele que nos abençoa. Mas às vezes, sem perceber, estamos escravizados a uma maldição que nos acompanha de gerações, de família, às vezes por algum avô, por pai, por bisavô, tataravô, sem perceber. É algo que está ligado à nossa genealogia, ao nosso sangue, à nossa família. E nós precisamos orar e quebrar isso. Nos encontros com Deus nós falamos muito mais sobre isso. E eu te motivo, se você não fez encontro, faça. Que no encontro você vai entender um pouquinho mais. Hoje vai ser algo muito sucinto, muito breve, para que nós possamos apenas orar, identificar e repreender qualquer maldição. Mas o que é maldição? Por exemplo, existem famílias que têm problemas com vícios. O vô era viciado, o pai tem problemas com vício, e de repente você, filho, tem a mesma dificuldade, e você luta para que isso saia da sua vida, esse sentimento, esse desejo do vício, essa vontade. E às vezes você não percebe que é algo que precisa ser quebrado no mundo espiritual, não é natural, não é carnal, é espiritual. Nós temos o testemunho do Pedro aqui, o Pedro sempre conta no encontro com Deus. A família dele tinha uma maldição de acidentes. Ele perdeu vários irmãos, vários tios com acidentes. Acidente de carro, acidente de moto. Acidentes assim, bobos às vezes, mas que as pessoas morriam. E um dia ele entregou a vida para Jesus. E quando ele entregou a vida para Jesus, ele sofreu um acidente. Mas nesse acidente, Deus salvou a vida dele. E Deus mostrou para ele que essa maldição tinha sido quebrada ali. Que por ele ter entendido isso, por ele ter entregue a vida para Jesus, ele quebrou ali aquele ciclo de mortes por acidentes. Porque a vida dele estava em risco, se ele não tivesse entendido isso, talvez ele seria uma das pessoas naquele histórico da família que foi levado por acidentes. E os filhos também, por consequência. Quando eu conheci Jesus, eu identifiquei muitas coisas na minha família. Tanto em área financeira, quanto em área física de saúde. A minha família é uma família de parte de pai, uma família de músico, que sempre ganhou muito dinheiro, que tocavam às vezes os bailes, né, que na época tinha os bailes, ganhavam um dinheirão naqueles bailes, porque era uma banda muito boa, e chegava na segunda-feira, nós não tínhamos o que comer. E eu lembro que um dia Deus mostrou que a nossa família tinha uma maldição de miséria, que tudo que entrava na nossa mão não ficava na nossa mão. Que era o que acompanhava, e assim era meu bisavô, meu avô, meu pai, meus tios, meus primos, todo mundo naquela mesma miséria, e além da miséria tinha um problema também com adultério, com traição, com separação, e todo mundo estava sendo levado nessa mesma onda, até o dia que eu, principalmente na minha família, eu entendi isso, eu quebrei o ciclo, e com a glória de Deus, muitos outros da minha família começaram a entregar a vida para Jesus. Hoje a nossa família é uma família abençoada. Os casamentos são abençoados, as vidas financeiras são restauradas. Porque muitos conheceram a Cristo e quebraram esse ciclo. Essa maldição que acompanhava gerações, que não vinha de agora, vinha de muitas gerações no passado. Então talvez você está sentado aí, você está lembrando de alguma coisa que você tem, que você vive, e que de repente você olha para trás e você diz, meu Deus, é verdade, meu avô tinha tanto dinheiro e minha avó conta que ele tinha todas aquelas terras e ele perdeu tudo para bebida. Já não viu essa história? Meu pai era um homem que tinha muito dinheiro, mas perdeu tudo. Ai, a minha bisavó morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer e eu estou diagnosticado com câncer. De repente é exatamente isso que você está vivendo. Mas eu quero dizer para você, olha o que a Bíblia diz em Gálatas 3:13. A Bíblia diz em Gálatas 3:13 assim, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O sangue de Jesus já foi pago. O preço já foi pago. E hoje existe uma substituição que faz com que toda maldição seja transformada em bênção
pelo simples fato de você aceitar Cristo no seu coração, de você aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Esse é o milagre da troca. Jesus já pagou o preço. Ah, pastor, então por que eu ainda vivo? Por que eu ainda estou doente, assim como minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, as tias? Por que eu ainda tenho problemas como elas têm? Porque talvez você ainda não aceitou essa troca. Você ainda não entendeu essa troca, porque é algo, como eu falei antes, é algo espiritual. Que se nós não entendermos no espírito, nós continuamos vivendo. Continuamos vivendo, continuamos vivendo. Eu tenho um milagre recente para falar sobre isso. Porque todas as minhas orações eu oro para que Deus mostre e revele se existe alguma coisa que ainda a minha casa ou a minha vida não foi identificada como maldição. E a minha família tem um problema, tinha um problema em nome de Jesus, minha avó, minhas tias, minha bisavó, todo mundo com problema de circulação de sangue. Um problema sério de circulação. Eu tenho tia que teve trombose cerebral, tia que teve trombose na perna, tias que fazem tratamentos assim muito fortes com relação a essa área de circulação de sangue. Quando eu engravidei do Levi, eu tive que fazer uma consulta. E quando eu fiz essa consulta, a médica falou: você, pelo histórico genético que você tem, você precisa tomar uma medicação. Essa é uma medicação que você tem que tomar todos os dias, uma injeção, ela custa R$60 por dia, até 40 dias depois da gestação do teu menino. Eu estava no 2º mês de gestação quando eu descobri isso. Eu lembro que quando a médica falou isso, na hora vem aquela nuvem escura, assim, sabe? Aquele sentimento de, meu Deus, como assim? Eu já fiz a conta. Eu disse, vai dar quase R$10 mil. Eu falei, impossível. Mas na hora o Espírito Santo falou para mim, por que tu está fazendo conta? Por que você está com medo? Por que você está pensando nisso? Você não aceitou a troca que eu já fiz por você? Aí eu fui, conversei com o pastor, ele disse, amor, é Jesus que cuida de nós. Ele falou, vamos orar, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do nosso filho, Ele não vai permitir que isso aconteça. Mas fizemos todas aquelas coisas naturais do homem. Vamos procurar aqui, vamos procurar lá, vamos tentar então pelo SUS, aquela coisa. Quando eu estava lá sentado, tentando pelo SUS, assim, me veio um incômodo, um sentimento de que o que você está fazendo aí? Sabe aquele sentimento de, você não precisa disso. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer e eu lembro que eu cheguei no carro e falei, pastor, eu falei, não vou mais vir aqui. Eu falei, eu não vou mais tentar nada. Eu falei para ele, eu disse, eu vou marcar uma outra consulta com outro médico. E eu falei, e daí nós oramos junto dentro do carro. Que da boca desse outro médico vem aquilo que Jesus quer que a gente ouça. E não aquilo que o diabo está querendo falar para nós. Mas eu não tinha como pagar um outro médico. Então nós tínhamos que pegar um médico ali de uma forma que Deus havia um milagre. Fomos para essa consulta. Quando nós chegamos lá, o médico pegou todos os exames, pegou tudo e ele disse, por que eles querem dar essa medicação? Eu falei, pelo histórico, a minha mãe morreu por isso, minha avó, minha tia. Comecei a falar para ele. Ele disse, mas você não precisa. Ele só falou isso, você não precisa. Tá bom, doutor, obrigado, tchau. Falei, muito obrigado. E ele disse, não precisa. Foi exatamente isso. E o médico, normalmente, eles pedem mais exames. Mas é que nós oramos nesse sentido. Vamos lá. E Deus, o Senhor vai usar a boca desse médico para ser a sua boca. E nós chegamos em casa e nós falamos, amém, glória a Deus, é isso que nós vamos fazer. Fui para uma consulta com o obstetra, falei, é isso, aquilo. Ela disse, tá bom, tudo certo. E aí eu disse, tá, legal. Fiquei feliz, não tomo, não tomei, não vou tomar. E eu tenho certeza que quem cuida do meu filho é o sangue de Jesus. Mas por que eu falo isso para você? Porque era algo que acompanhava a minha vida. E se eu na hora tivesse pensado, não, realmente a minha família inteira morreu disso, é um problema que me acompanha disso, eu tenho que cuidar, certamente eu teria que gastar o que não precisaria gastar e viver o desgaste, porque era uma injeção todos os dias na barriga. Mas eu disse na hora, eu disse, em nome de Jesus eu não aceito, porque eu entendi que era algo espiritual, hereditário. E eu disse, eu já quebrei todas as maldições sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre todos os nossos filhos. Falei, então essa é mais uma. E nós oramos, agradecemos a Deus, estamos seguindo livres, abençoados e guardados pelo sangue de Jesus. Talvez você está aí sentado e você identifique algo e eu quero orar com você. Mas antes de orar,
eu quero que você entenda que existem, eu anotei 3 coisas que nós precisamos fazer para aceitar essa liberdade que nós lemos, essa troca que Jesus já nos deu. Porque não basta estar sentado aí e dizer, não, realmente, meu Deus, olha só, toda a minha família tem caso de separação e eu não consigo ter um relacionamento bom. Minha família tem caso de divórcio, de traição, de pornografia, eu estou seguindo para o mesmo rumo. De repente você está sentado aí, você está identificando. Mas agora o que fazer para que isso saia da nossa vida? Porque identificar não muda ninguém. Nós precisamos agora fazer algo que mude as nossas vidas. Porque, por exemplo, eu identifiquei, mas eu precisei fazer algumas coisas para que o milagre acontecesse. E eu anotei 3 delas. Rapidamente eu quero falar. A primeira, mude a sua mentalidade, é o que nós vimos aqui. Nós precisamos entender que nós não somos escravos, nós somos livres. Romanos 12:2, coloque aí, eu já sei decorar esse livro, esse versículo, porque nós tivemos a conferência agora. Mas olha o que diz Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem que entende, que percebe, que identifica algo no mundo espiritual, precisa mudar sua mente. Uma vez eu ouvi uma história que dizia que existiam 2 filhos gêmeos criados pelo mesmo pai. Os 2 meninos idênticos foram criados por um pai alcoólatra que era violento e que traía sua mãe. E eles cresceram vendo a violência, o vício e a traição. Depois de adultos, uma pessoa conheceu os 2. E ele chega para um deles e fala assim, nossa, mas por que você é viciado, violento, e por que você não consegue ser fiel à sua esposa? E aquele gêmeo disse, é porque o meu pai foi um péssimo exemplo para mim. O meu pai era assim, o meu pai era viciado, meu pai batia na minha mãe, meu pai traía minha mãe e eu me tornei igual a ele. Aí ele foi conversar com outro gêmeo e disse, mas e você? Por que você é um homem honesto? Um homem trabalhador, um homem fiel à sua casa, um homem que não tem vício algum, um homem correto em tudo. Ele disse, porque o meu pai foi um péssimo exemplo para mim. E eu decidi que eu não queria ser igual ao meu pai. 2 homens criados da mesma forma, vivendo a mesma história, mas com a mentalidade diferente. Um deles disse, eu vou me escorar na culpa que o meu pai me deu. O outro disse, eu vou pegar o que o meu pai foi, não quero ser igual. Essa é a diferença quando nós decidimos mudar aquilo que a nossa história às vezes nos dá. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo, pastora, mas que culpa eu tenho por ter sido criada assim? Que culpa eu tenho da minha família ser desse jeito? Não, nós não temos culpa, mas nós temos a opção de mudar. A sua família pode ser, os seus pais, a sua família pode ser cheio de problemas, mas você tem a opção de entender que isso não é bom para você e decidir mudança. A Bíblia fala, não se conforme e lute para mudar a sua mentalidade com relação a isso. Olhe para o histórico familiar e diga, meu Deus, minha família inteira é uma família miserável, pobre, não tem nada. Ai, por isso que eu vou ser também pobre, miserável a vida inteira. Não! Senhor, eu quebro essa maldição, eu quero a bênção que nós temos declarado. Por todo lado eu vou ser abençoado, meu trabalho vai ser abençoado, meus sonhos vão ser abençoados. Eu vou crescer, eu vou conquistar, eu vou ter bens, vou ter sonhos realizados. Essa é a diferença daquilo que eu preciso viver para ter aquele que nós lemos em Gálatas 3:13. O milagre da troca, aceitar essa troca que Jesus já fez por nós. Nós não escolhemos o lar que nós nascemos, não escolhemos os pais que temos, não escolhemos a história que escreveram para nós até aqui. Mas nós temos a opção de mudar ela daqui para frente. Eu vim de uma família onde casamentos não eram coisas sagradas, onde não eram valorizadas, onde não eram cuidadas. Mas eu decidi que o meu casamento seria diferente. Eu vim de uma família onde as doenças, elas acompanham e as pessoas aceitam as doenças. Mas eu não aceito. Quando eu vejo algo querendo tocar o meu corpo, eu digo, o sangue de Jesus já me curou, me limpou, me sarou. Por quê? Porque eu aceito o milagre da troca.
Eu sei que Jesus já pagou o preço. A diferença está na mentalidade. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos entender que nós não somos mais escravos, nós somos livres. Indiferente da forma que você cresceu. Hoje é você olhar para a sua vida e falar, eu vou ser diferente. Eu sou diferente. Minha família inteira teve problemas nessa área, mas eu vou fazer diferente. E quando você muda de mentalidade, o Senhor é contigo. Então olhe para alguém que está do seu lado e diga, mude a sua mentalidade. A segunda coisa que nós precisamos fazer para sermos livres, está lá em Provérbios 18, 20 e 21. Provérbios 18, 20 e 21 fala sobre um poder que nós temos que está na nossa boca. Diz, do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mateus 12, 36. Mateus 12, 36, olha o que diz. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. 37. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Segunda coisa que eu preciso fazer para ser livre de toda maldição é declarar. É declarar. É falar. Às vezes nós vemos pessoas que têm medo de falar. Que têm medo de dizer, eu sou diferente do meu pai. Eu não sou viciado, eu não sou doente, eu não sou um adúltero, eu não sou um mentiroso, eu não sou isso. Sabe, é você declarar, pastora, mas ainda não é real isso na minha vida. Mas quando você declara, você começa a gerar vida com o poder que o próprio Deus nos deu, que é de declarar. É você olhar para o teu histórico e ver ele todo manchado de sangue, às vezes, de uma geração errada, deturpada, cheia de pecados. Mas você olhar para a sua vida e dizer, mas o sangue que está aqui na minha vida não é mais o sangue da minha família, é o sangue de Jesus. É você entender que ele pagou um preço por você e você não ter medo de declarar isso. Não ter medo de dizer, eu sou curado, eu sou livre. Esses dias eu testemunhei numa reunião que quando eu conheci Jesus, eu sempre fui muito doente quando eu era criança, porque era uma maldição que acompanhava minha família, de doença. Eu tenho partes da minha família que todo momento eles estão internados, doentes, e médico, e farmácia, e cirurgia. Então o tempo todo assim. E eu era assim. Fui uma criança muito doente, uma criança que não tinha saúde para nada. E quando eu conhecia Jesus, eu tinha asma. E eu não podia ficar em lugares, por exemplo, que tivesse uma cortina, pó, tapete, qualquer coisa assim, que me dava crises muito fortes de asma. E eu tinha que ser internada. Só conseguia ficar bem se eu tivesse internada. E eu lembro que eu fui morar em Concórdia por um propósito de Deus, porque foi lá que eu conheci Jesus. E quando eu cheguei lá, a minha avó ficou apavorada, porque eu fui morar na casa de uma tia que tinha aqueles carpetes, sabe aqueles carpetes de antigamente? Que não limpa de jeito nenhum aquele negócio, né? E aí a minha avó disse pra minha tia, tu vai ter que arrancar tudo isso aqui do quarto dela, porque senão ela vai morrer aqui. E minha tia já conhecia Jesus, falou, tá, fica tranquila, avó. Pode voltar para casa, deixa ela aqui comigo. E eu preocupada também, disse, meu Deus, e agora, né? Porque eu dormia num quarto que era tudo livre de ácaros. A porta foi arrancada, porque eu não podia fechar a porta, porque eu ficava sufocada dentro do quarto. E eu lembro que, de repente, eu comecei a morar na casa dessa minha tia, que servia Jesus. E passou um verão e passou um inverno, porque era sempre assim, qualquer estação do ano eu estava mal. E, de repente, eu percebi que se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não estava bem, não tinha tido uma crise, o carpete continuava lá, as coisas continuavam da mesma maneira e eu estava extremamente saudável. Nesse meio tempo, obviamente, entreguei minha vida para Jesus, me converti, me batizei, comecei a viver os planos do Senhor, mas eu tinha medo de falar que eu era curada, porque eu tinha ficado tantos anos doente que eu pensava, será que no próximo mês eu não vou ter uma crise? Será que no próximo inverno não vai acontecer algo? Então eu não falava sobre isso. E eu lembro que muitos anos depois, eu já estava casada, estava em casa num dia normal, começou a me dar uma crise de asma. E eu comecei a ficar apavorada, porque era aquilo que eu vivia muito antes de conhecer Jesus.
E aí o pastor me levou para o hospital rápido, nós chegamos lá e eu estava desesperada, porque eu disse, meu Deus, como assim? Aí lá no hospital, eu não podia fazer nada, porque eu tinha alergia a um monte de coisa ainda. Eu lembro que na hora eu fiz uma oração e disse, mas Deus, eu não fui curada. Deus falou, você foi, mas você nunca falou. Você foi, mas você nunca selou com testemunho e com declarações. E aí na hora eu disse para o pastor, eu falei, amor, vamos embora. Eu falei, porque eu vou testemunhar que eu sou curada, é hoje. Eu falei, no meio da crise, no meio da doença. E o pastor orou e disse, tá bom, vamos lá. Ainda bem que ele sempre teve fé comigo e eu tive fé com ele, nós vamos juntos, sempre na fé. E aí nós saímos e eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a falar, não, eu sou curada, eu fui curado, o Senhor me curou. E aquela foi a última vez que o Senhor me deu uma lição com relação a isso. Porque hoje eu testemunho tudo que Deus faz na minha vida. Seja uma unha encravada, ou seja uma asma que eu tinha crônica, eu testemunho. Sabe por que eu entendi aquele dia, irmãos? Que o Senhor precisa que a gente fale. Que quando você fala, você sela no céu e você sela também no inferno. Você permite que o diabo também não tenha poder de tocar, porque você usou a tua boca e declarou, eu sou curado, eu sou livre. Vocês lembram que semana passada eu contei o testemunho aqui daquela pastora da Colômbia, que ela pegou a filha morta? Hoje eu estava vendo um vídeo dela, que ela testemunhou e ela disse, o diabo tentou tirar uma filha minha e o Senhor me deu mais uma, ela está grávida de mais uma menina. Que Deus é esse? E na hora assim eu comecei a rir, eu disse, meu Deus, eu falei, quem que ganha Deus? Ninguém consegue. Eu falei, nessa hora o diabo deve estar escondido embaixo de uma caverna, chupando o dedo, porque ali ele perdeu feio. Tentou tirar uma, Deus veio e devolveu aquela e deu mais uma. Porque Deus é aquele que Ele quer que nós tenhamos essa capacidade, essa fé, essa autoridade de dizer, não, eu sou curada, eu sou livre. Ai, pastora, mas vai que eu caio no vício de novo. Não! Eu era um viciado, não sou mais. Porque tem pessoas que esperam estar limpo anos para falar que estão limpos. Se eu fosse você, no dia seguinte eu já começava a declarar. Eu fui livre da bebida, eu fui livre das drogas, eu fui livre do cigarro, eu fui livre da pornografia. Já declara sem medo, porque quando você declara, você mostra para o Senhor essa declaração, os céus começam a trabalhar em teu favor, cuidando de você. E o inferno estremece porque ele fala, meu Deus, agora ele falou, Deus vai começar a trabalhar por ele. Porque é exatamente isso, quando nós declaramos, nós movemos o mundo espiritual. Tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que o Senhor fala no livro de Provérbios que a boca ela tem poder de dar vida e morte. Porque se eu declaro bênçãos, o céu vem, pega as bênçãos e começa a trabalhar em meu favor. Agora, se eu declaro palavras de maldição, o inferno vem e pega e começa. Então assim, não fale, eu acho que eu sou doente que nem minha avó. Eu acho que eu vou ter um futuro igual ao da minha mãe. Eu acho que eu nunca vou ser feliz no relacionamento que minha família ninguém é. Não. Em nome de Jesus, a minha história é diferente. Em nome de Jesus, essa maldição que me acompanhou até aqui, ela é cancelada agora em nome de Jesus. Então olhe para alguém que está do seu lado e diga, mude as suas palavras. E por último, se prepare, visualize. Olha o que diz Abacuque 2:3. Fala sobre o poder da visualização, o poder de estar preparado para o milagre. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Você pode aplaudir a Jesus? O que você está visualizando? O que você tem visualizado? Nós estamos esperando o Levi. Eu estou grávida de 5 meses e meio. Mas nós já começamos a preparar o quarto. Já estamos arrumando o cantinho do guarda-roupa. Já tem umas roupinhas lá, já tem umas meinhas. Já agora a vovó chegou agora e disse, eu tenho uns paninhos lá. Tudo escondido para a Alice não ver. Tem tudo escondido as roupas lá. Por quê? Nós não vimos ainda ele. Mas a gente crê que ele vai nascer. A gente confia que vai chegar o dia que aquilo que nós estamos apenas crendo, pela fé, nós vamos pegar nos nossos braços.
A visualização é como engravidar de algo, irmãos. Pode ser que você olhe e você diga, ninguém da minha família tem uma casa própria. Mas você fecha os seus olhos e você visualiza a sua. Se visualiza entrando na sua casa própria. Já começa a comprar uns negócios para levar para casa, sabe? Já vai e passa ali na Sakai, que é bem baratinho, compra esse negócio bem bonito de decoração, vai comprando, guardando. E quando alguém te pedir, tu fala para minha casa nova. Ah, comprou uma casa? Ainda não, mas vou comprar. É que eu não tive tempo de procurar ainda. Quando eu tiver um tempinho, eu vou procurar, o Senhor vai me dar. Sabe? É você se preparar para algo. Eu sempre falo, você quer o sonho de comprar um carro. Começa na carteira de motorista. Faz a carteira, tira a carteira de motorista, essas coisas todas, se prepara, né? Para não matar ninguém, não morrer também no trânsito, fica bem seguro. E aí depois você vai ter o carro. É uma preparação em todas as áreas da nossa vida. A visualização. Você não vê com os teus olhos carnais, mas quando você fecha os olhos, você consegue visualizar. Meu Deus, minha família inteira não tem um casamento bom, mas eu já vejo eu entrando no altar, casando de branco. Um casamento, sabe aquele sonho? A minha família, gente, nunca tinha ido num casamento. Nunca. O último casamento que eles tinham ido, a pessoa já tinha morrido. E aí eu resolvi casar, chamei eles. Foi a maior alegria que o meu avô teve. Antes dele morrer, ele falava que a maior alegria que ele teve na vida foi me levar até o altar. Porque não era algo que nós tínhamos como possibilidade, mas foi algo que foi gerado no meu coração quando eu conheci Jesus. A minha família era aquela que se juntava, separava. De repente eu poderia ser essa pessoa e dizer, não, vou só juntar. Sabe? Mas eu disse, não, eu quero casar, Senhor. Eu quero casar, vestida, aquela coisa toda tradicional ainda me casei. Vestido até aqui assim. Casei virgem, tradicional. Fui realmente. Falei pro Senhor, o Senhor vai me dar alguém especial, eu vou casar e vou com ele até o fim da vida. E o Senhor me deu. Amém, aplauda Jesus. Mas se você me perguntar, quantos mais da sua família fez isso? Ninguém. Não tivemos, agora nós vamos ter um casamento em janeiro na minha família, que é do meu primo, que vai casar também. E eu estou muito feliz porque a gente já faz 11 anos que nós casamos e ninguém mais tinha casado nessa família. E o Senhor começa agora a quebrar as maldições para os outros lados também. Mas por quê? Porque às vezes a gente olha a possibilidade, a realidade daquilo que a gente vive e não é possível. Mas daí você vai para Jesus e você diz, com Jesus tudo é possível. Então eu gostaria que você fizesse algo nesse momento. Os irmãos, os assessores vão estar entregando para vocês uma folha e uma caneta. Eles vão estar fazendo isso rapidamente, por favor, para nós poder entregar para eles. E eu gostaria que você nesse momento escrevesse nessa folha algumas maldições que você identificou. Fique tranquilo, ninguém vai ler. Nós não vamos pedir para você falar nada. É algo que nós queremos orar depois, ungir essa causa. Nós vamos dobrar os nossos joelhos por essa causa. De repente você olha e você vê que existe uma maldição de esterilidade em algumas áreas, de doenças em algumas áreas, de mentira, de traição, de abandono, de acidentes. Eu não sei qual é a maldição que tem acompanhado a sua vida, mas eu tenho certeza que se você está sentado aqui, o Espírito Santo está lembrando você. Talvez alguma coisa que você tem lutado tanto para ter, para conquistar, para conseguir, não vai para frente. De repente uma doença que você tem no seu corpo e você olha e você diz, meu Deus, mas é a mesma doença que a minha mãe tem, que a minha avó tinha, que as minhas tias. Essa é uma maldição, você precisa cancelar ela. De repente você olha e você vê que a depressão é uma doença que está acompanhando às vezes a sua família. Você olha e você vê uma mãe depressiva, uma tia depressiva, um irmão depressivo, e você luta para que a sua mente seja uma mente sadia. É a hora de você colocar ali a maldição da depressão, casamentos deturpados, filhos com problemas, o homossexualismo às vezes. Eu não sei o que o Espírito Santo tem mostrado para você nesse momento enquanto eu falava, porque eu creio que o Espírito Santo ia mostrando para você. Eu contei alguns daqueles pelo qual eu passei. Mas eu sei que
Talvez aqueles que eu passei não é o mesmo que o seu. Então anote agora, por um momento, toda maldição que você quer que seja cancelada nessa noite. Com fé, sem medo. Porque hoje é dia de mudança de mentalidade, mudança de palavras e preparação, visualização de algo novo. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, você vai escrever. E depois nós vamos ungir esses papéis. Vamos cancelar em nome de Jesus. Tem alguém que não tem caneta? Levanta a mão. Tem sobrando lá. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.